Fala, meus amados! Vamos dar continuidade aqui na leitura do livro Diferenças entre o Judaísmo e o Cristianismo. Estamos indo para o capítulo 5, onde o tema é Atitudes quanto ao antissemitismo. E aí o destaque aqui começa assim. Portanto, o judaísmo não condena a carne como pervertida, nem tampouco postula uma antítese irreconciliável entre carne e espírito, mas vê harmonia em toda parte e aceita o físico e o espiritual como igualmente importantes para o desenvolvimento harmonioso da personalidade, meus amados. E por que eu creio muito nisso e vou explicar um pouco para vocês? Eu estudei recentemente na Academia de Moisés sobre as 5 camadas da nossa alma. Então você começa com Nefesh, Ruda, e por aí vai. As 3 primeiras que são a principal, Nefesh, Ruda e Neshama. Essas Neshama, Nefesh, Ruda e Neshama. As outras 2 são camadas que a gente não consegue acessar. Então por isso que eu não vou entrar no mérito dela, até porque não é o tema. Mas quando eu me aprofundo no conhecimento da minha alma, percebo que há muito equilíbrio e harmonia, como o texto traz aqui à tona. Então Deus não fez uma alma para que apenas conduzisse o nosso corpo, mas sim para que ela pudesse se elevar. Obviamente a nossa alma ela é ocultada da presença divina, por isso que diferente dos anjos, que são submissos a Deus, pois eles sentem a presença divina, eles têm a presença iminente, então eles não têm o livre-arbítrio, diferente da gente. Esse ocultamento que a nossa alma tem da divindade, ele provê para que possamos ignorar a presença de Deus e assim cometer as atrocidades que cometemos. Ou, por outro lado, elevarmos a nossa consciência, uma vez reconhecendo que somos seres espirituais, buscando elevar essa consciência, porque a consciência é a porta de entrada para a espiritualidade. Isso é uma fala bem interessante para podermos começar a dar início a essa reflexão. O judaísmo aceita a carne como artesanato de Deus e, portanto, considera-a não menos sagrada que a alma. Ou seja, meus amados, diferente de que o cristianismo que vê a nossa carne como pecadora, como, a nossa carne é o que é a porta do pecado, nada disso perante ao judaísmo. Vamos respeitar cada doutrina. Vamos lá. O judaísmo aceita a carne como artesanato de Deus e, portanto, considera-a não menos sagrada que a alma. Ou seja, a carne ela é tão importante para o judaísmo quanto a sua própria alma. Matéria e espírito se complementam mutuamente, uma vez que uma não pode existir sem a outra. Isso aqui é muito forte, meus amados. Como que eu vou menosprezar um lado que é eminente para que o outro sobreviva? Um pouco de tolice, Bem interessante. Uma vez que uma não pode existir sem a outra, seria pura tolice depreciar e desprezar o corpo através do qual o espírito deve se manifestar. Além disso, seria o mesmo que se rebelar contra Deus, que criou o ser humano com uma união inseparável do físico e do espiritual, do corpo e da alma. Ou seja, meus amados, aqui é muito valoroso. E por que eu vou fazer até uma piadinha, mas ela é interessante? Porque muito cristão relaxa com seu corpo e não está preocupado. O meu próprio pastor, que era maravilhoso, tenho muitas coisas para falar bem dele, mas em termos de alimentação e de saúde, era alguém que falava explicitamente que o corpo dele estava sendo feito para ele usar o corpo dele em prol do evangelho. Aí eu te pergunto, se eu uso um carro de qualquer jeito, qual que vai ser a consequência? Eu vou precisar depois ter uma manutenção redobrada, porque eu não cuidei, porque se eu tiver um zelo para com o meu carro, assim para com o meu corpo, naturalmente eu vou estar apto a poder utilizá-lo de uma forma mais saudável. Então, isso aqui elucida que os alimentos, as palavras, aquilo que eu busco através do que faço, é o que vai deixar o meu corpo e, consequentemente, a minha alma saudáveis. Então, se eu negligencio o meu corpo, posso comer o que eu quiser, pois esse corpo vai virar pó.
Quem está virando pó é o seu cérebro. Por enquanto, seu corpo está vivo e apto para fazer coisas boas, mas você prefere ignorá-lo, né? Prefere conduzir como uma criança, comendo só o que quer, fazendo só o que quer, com uma narrativa que acredita que se sustenta, que já que eu vou para o buraco, já que o corpo vira pó, então eu já vou antecipar esse processo, porque quem faz isso antecipa um problema, né? Muitas das vezes você poderia, o meu próprio pastor morreu antes dos 50 anos, né? Por quê? Ou melhor, com 50 e poucos anos, eu não lembro a idade dele agora, infelizmente. Mas enfim, por que morreu tão cedo? Pois negligenciava a sua saúde. Negligenciou. Ah, mas então nós não estamos aqui para debater quem morreu cedo, quem morreu tarde, mas naturalmente, dentro do óbvio, as pessoas que não se cuidam, elas vivem menos, né? Por que o ser humano evoluiu em questão de idade? Porque ele buscou o conhecimento de cuidados. Cuidados que antigamente ele não tinha, hoje ele tem, seja com a sua higiene, com a sua alimentação. Por outro lado, hoje se desenvolveu a praticidade como um inimigo do cuidado. Então eu vivo uma vida prática, onde eu como tudo desembalado, porém a praticidade ela traz uma consequência. Na grande maioria das vezes muito ruim, porque existe a praticidade boa e existe a praticidade ruim. E a grande maioria da praticidade hoje ela está voltada, se tratando do âmbito alimentar, de coisas ruins. Temos muitas coisas fáceis de ser consumidas, porém muito fáceis também de ser prejudiciais. E é isso que as pessoas não filtram, porque a praticidade ela é maravilhosa. Então vamos, né? Quando é ignorada no óbvio. Além disso, seria o mesmo que se rebelar contra Deus. Isso a gente já leu. O judaísmo, portanto, aceita o corpo e as suas necessidades e desejos, não com relutância e dúvida, mas como uma afirmação alegre e solene. Os sábios que perceberam essa interdependência entre a criatividade intelectual e o desejo físico previram as suas teorias psicanalíticas de Freud sobre a libido e a sublimação do instinto sexual, com 2000 anos de antecedência. A personalidade criativa é quase que invariavelmente supersexuada, enquanto o indisciplinado deixa suas glândulas sexuais levarem a melhor. O que ele está falando aqui, meus amados? A questão da sexualidade, principalmente se tratando da pornografia hoje, as emoções tomam conta, né, do nosso ser e a gente não filtra se aquilo vai fazer bem pra gente ou não. A gente vai pela vontade. Aí eu tô com vontade, então eu vou. Então se você vive de vontade, você está vivendo como uma criança. Pois a criança que vive só pela vontade dela, e se ela não tem um adulto para auxiliar, no nosso caso, se não temos Deus com a Torá para nos auxiliar, vamos viver de vontade sexual, que é o caso que ele está explicando aqui. Quantos seres humanos se deixando a sua vontade tomar conta do seu ser, ou seja, o pensamento é irrelevante. Em nenhum momento canaliza, peraí, essa pessoa ela vai fazer bem para mim? Eu preciso mesmo me relacionar com esse tipo de pessoa só para satisfazer uma necessidade sexual? Mesmo que eu repudie, quantos relacionamentos que a pessoa, quando ela olha, como que eu estava envolvido com essa pessoa? Como? Pela sua vontade sexual, pela sua vontade de satisfazer um prazer imediato. E aqui que aquilo causa uma frustração muito grande, às vezes irreversível. Por quê? Porque não pensei antes de agir. Mas peraí, eu vou me envolver com essa pessoa, com esse perfil de caráter, que é uma pessoa que não condiz com a minha vida, para satisfazer uma necessidade sexual. Qual vai ser a consequência de uma atitude como essa? Aqueles que têm discernimento já sabem. O espírito disciplinado sublima o excesso da libido e transforma em energia cultural. Meu Deus! Portanto, não é um instinto animal. Você pensa, jovem, você não é um cachorrinho, um bicho de estimação que conduz à ruína, mas a falha em controlá-lo e sublimá-lo. Amém, meus amados? Você ficou na dúvida? Vou ler de novo, porque eu fiquei. Portanto, não é o instinto animal,
Ou seja, o que ele está falando aqui? Vamos ler desde o início. Ele começou assim, ó. O espírito disciplinado, entre aspas, sublima o excesso da libido e transforma em energia cultural. Ou seja, aquilo que é ruim, o espírito disciplinado, alguém que tem comprometimento com as suas atitudes, o que ele faz? Transforma aquela energia ruim em uma energia boa. Por quê? Porque ele escolheu não caminhar como pecado somente pelas suas vontades. Portanto, não é o instinto animal que conduz à ruína. Então não é a minha vontade que me conduz à ruína. Mas o quê? A falha. Em o quê? Em controlá-lo e sublimá-lo, em lapidá-lo. Maravilhoso, meus amados. Agora elucidou para mim, espero que tenha elucidado para vocês. Um servo de Deus não é aquele que se retira do mundo ou odeia a vida, que é uma das melhores dádivas de Deus. Ao contrário, ele ama o mundo bem como ama a vida longa, pois ela oferece oportunidades de fazer por merecer o mundo vindouro. O desejo deve ser controlado pela razão, pela ética, para gerar uma mescla de união harmoniosa e saudável do físico e do espiritual. Ou seja, não tem como eu buscar espiritualidade se eu não tiver filtro. Não tem como eu me espiritualizar se eu não tomar decisão e escolhas no meu caminho. Posso errar, não quer dizer que não vou errar, porém, não vou ser imaturo de continuar cometendo erro, porque a partir do momento que sei que errei, me arrependo e não volto mais por esse caminho, porque eu sei o caminho que me leva ao pecado. Então, se aquela frase que vai muito bem, errar é humano, persistir, além de burrice, é uma tolice. Amém, meus amados? Vamos lá. Como diz o Maimônides nas suas normas para os estudiosos, e o cavalheiro, ele não será um glutão, mas comerá o suficiente para sustentar o seu corpo com alimento saudável. Hoje em dia, por que eu bato muito na tecla das pessoas obesas? Porque o obeso é um pecado ambulante. Ah, mas tem pessoas que têm doença. Maravilhoso. Então nós não vamos julgar aqueles que estão doentes, mas aqueles que estão doentes mentalmente, que é a sua grande maioria. Inclusive, é um tema que precisa vir à tona, pois a sociedade está se tornando obesa, a sociedade está se tornando pecadora. E não é só o pecado da necessidade de me alimentar a minha vontade, é a necessidade de fazer somente o que eu quero. Porque além de eu só me alimentar com aquilo, isso naturalmente, quando o meu alimento físico se sobressai, né, daquilo que é bom para mim, como é que eu vou estar conectado com a espiritualidade se eu não controlo nem a minha boca? Nem aquilo que vem para o meu corpo e me deixa impuro. E me deixa doente, porque a obesidade ela é constatada pela ciência e pela medicina como uma doença. Isso é uma coisa óbvia. Você vê nos detalhes, na dificuldade que uma pessoa obesa tem em se ajudar. Muitas das vezes já começa com dificuldade de se levantar. Muitas das vezes precisa de ajuda para ir em determinado lugar. Então você percebe que a obesidade é um caminho de pecado. Então eu preciso vigiar, eu não posso deixar a minha boca desvairada, né? Por quê? Porque o que está entrando ruim provavelmente vai sair pior. De que forma? De palavras, porque a pessoa quando ela não cuida do próprio corpo, como é que ela vai cuidar da sua alma? Então, para buscar a espiritualidade, a pessoa que ela está obesa, a primeira coisa que ela tem que buscar é cuidar do âmbito físico. Ela precisa cuidar dessa alimentação, ela precisa ter prazer novamente em ver o seu corpo saudável. Isso é maravilhoso. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. Chega a ser até exacerbado. Por quê? Porque eu adoro ver o meu corpo saudável. Ah, então você não é um glutão. Agora recente a gente viu no feriado, comi como se não houvesse amanhã. Mas eu tenho uma regra.
Eu sei o momento que eu posso me soltar um pouco a comer coisas que são gostosas, que vêm à minha vontade, como também sei abrir mão, como estou abrindo. Estou abrindo mão de fazer coisas que eu gosto muito relacionadas à alimentação. Isso já vem de longa data. Seja com abrir mão de açúcar, seja abrir mão de outros prazeres. Cada hora, eu e minha esposa, a gente busca se libertar, não viver refém. Vamos dar um exemplo, doce. Eu amo doce. Eu fiquei 3 meses, primeiro eu fiquei 1, foi muito bom, depois fiquei 3 meses. E olha que coisa maravilhosa, vou dar um exemplo para vocês. Após esse período, eu também vinha treinando, eu gosto de fazer atividade física, então eu vim num período de treinamento muito bom e abri mão do doce. Sabe o que aconteceu? Eu bati um peso que fazia anos que eu não lembrava que eu poderia chegar nesse peso. Então eu sempre flertava ali entre 78 e 80 e fui parar no 74. Olha que coisa maravilhosa. Então, é a matemática. A alimentação, ela está atrelada na matemática. Então, eu não tenho como absorver mais caloria do que eu estou gastando. Então, se eu não pratico uma atividade física, eu vou ter que comer menos do que uma pessoa que pratica. Já começa por aí. Quando é na contramão. Normalmente essa pessoa que ela está obesa, ela come às vezes o dobro de um outro coleguinha que está ainda se exercitando e comendo menos que ela. Porque é engraçado esse processo, uma coisa leva a outra. Quanto mais eu busco ter uma vida saudável, mais os meus hábitos tendem a se adequar a isso. Então, quando eu pratico uma atividade física, dificilmente eu vou deixar o meu dia desregrar. Dificilmente eu vou me envolver com glutonaria. Por quê? Porque eu já estou, poxa, foi tão difícil, tão prazeroso. Eu parto do prazer que é fazer. Eu vou agora encher meu... Não vou, porque eu já estou pensando no dia de amanhã. Eu quero estar bem para voltar e para estar ainda melhor. Olha que maravilhoso. E assim sucessivamente para servir a Deus. Porque você vai de qualquer jeito servir a Deus, você vai como um glutão, porco, imundo, que come e chega, ai Senhor, já tem que chegar pedindo perdão. E muito dos seus pecados de glutonaria, meus amados. O tema é sério, meus amados. Aí vai dar problema. Aquele que bebe até se embebedar é um pecador deplorável e compromete a sua sabedoria. Ele não será condescendente com a permissividade promíscua. Peraí, vamos ler de novo. Também quanto aos prazeres do amor, os discípulos e os cavalheiros controlam os seus desejos. Ele não será condescendente com a permissividade promíscua. Não será fiel e devoto à sua esposa. Mas será fiel e devoto à sua esposa. Em resumo, a Torá deseja que as pessoas sigam os ditames da natureza com moderação. Comer, beber, amar e ocupar lugar na sociedade de modo honesto e com retidão, mas que não se torture com práticas ascéticas. Vai para o Google, jovem. Para um judeu, celibato não é somente antinatural, mas definitivamente contrário. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso é bacana. Ó. O judaísmo defende o caminho dourado do meio termo. É o caminho do meio. Os sábios de abençoada memória, eles enfatizam muito que quando estamos numa extremidade, então eu sou uma pessoa muito nervosa, eu vou precisar ser muito calmo, para depois equilibrar as minhas ações e ser enfático e firme na hora que preciso e também ser calmo na hora que for porque existem os momentos que realmente precisamos entregar uma energia mais enfática ou demonstrar uma paciência acima da média. E de que forma que eu faço isso? Quando percebo que estou radical em determinado comportamento, vou para o extremo, para aprender a controlá-lo. E após identificar que o extremo equilibrou as minhas ações, eu volto para o caminho do meio. Na sua grande maioria, é o melhor caminho a seguir. Existem algumas exceções que realmente você tem que estar no extremo. Para um judeu, tá. Deus ordenou ao homem e à mulher crescer e multiplicar. Não a criou a terra como um deserto, antes modelou para ser habitada. Isaías 45:18. Por este motivo, o casamento não é um mal necessário, mas sim a feliz consumação do destino da humanidade. Eu casei recente, para mim o casamento
é uma das dádivas mais divinas para com o ser humano, uma vez que o âmbito familiar se inicia a partir deste ato, de você assumir um comprometimento a público perante as pessoas mais próximas da sua vida, que você está comprometido a ter uma família nos moldes daquilo que você acredita, seja um cristão, um católico, um judeu, enfim, o que for. Então você se compromete a que a sua família está indo para um caminho de justo, porque a maioria das doutrinas não vão falar que para você poder fazer o que você quer como as pessoas têm feito. Né? Amém, meus amados? Então vamos entender que os ocidentais, como resultado dos ensinamentos cristãos da iniquidade do sexo, somente ultimamente ousaram a declarar abertamente a legitimidade da alegria de amar além e acima do seu propósito de procriar. Aquele que não se casa vive sem alegria, sem bênção e sem bondade. Homem e mulher separados são incompletos, pois o ser humano é homem e mulher. Nem vou dar margem para abrir mais espaço, porque não precisa. Aqui está falando, o ser humano é homem e mulher. E o que passa disso, não vale nem a pena a gente entrar no mérito, porque aí já se torna um distúrbio. Pessoas que vivem algo diferente de um ser humano homem e mulher estão vivendo debaixo de distúrbio. Isso é um fato. Ai, você é homofóbico? Não, eu sou pior que isso. Sou muito pior que isso. Por isso que eu controlo as minhas palavras para não ofender ninguém. Porque se eu falar o que eu penso, vocês vão ficar chocados, meus amados, sobre esse tema. Então eu guardo para mim as informações e apenas me dou o direito de me embasar nos grandes sábios de abençoada memória. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Gálatas 5:24. A diferença irreconciliável entre o judaísmo e o cristianismo é acentuada pela justa posição de espírito e carne no Novo Testamento, que nega o otimismo judaico e a saudável aceitação do corpo como meio de expressão do espírito. Então aqui em Gálatas 5:24 diz que o corpo é uma tranqueira, por isso que você pode comer igual um glutão, pode, né? Inclusive Martinho Lutero no capítulo passado disse que você deve ser um pecador, muito pecador mesmo, com toda a sua vontade, desde que você aceite Jesus como Salvador, porque aí você é maravilhoso, pode fazer como você quer, do jeito que você quer, que você já está salvo, lindo, diferente do seu coleguinha que está buscando um alinhamento espiritual, moldar o seu caráter, buscar um comprometimento em um alinhamento no caminho do meio e numa pessoa digna da honra e glória de Deus. Esse aí, se não aceitou Jesus, já está fardado ao fracasso, pode fazer qualquer coisa, que não vai mudar. Então, realmente, esse Deus ele beira uma loucura. Enquanto todos os ensinamentos judaicos exaltam o matrimônio com a instituição sagrada, Jesus o depreciou com grande severidade. E agora vai dar problema, pois sustentou que somente os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro século e na ressurreição do morto, nem eles se casaram, nem elas se dão em casamento. Lucas 20:34 e 35. E seguintes. O mesmo Espírito motiva as instruções de Paulo aos Coríntios. Contudo, digo às pessoas solteiras e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas se não puderem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. 1 Coríntios 7, do 8 ao 9. Portanto, na melhor das hipóteses, a cristandade no Novo Testamento considera o matrimônio uma concessão à carne e o seu fogo consumidor. Uma visão que é totalmente incompatível com o judaísmo, que prescreve uma bênção especial para o matrimônio, agradecendo a Deus que permite ao noivo que se alegre com sua noiva. Apesar de o protestantismo, o jovem Martinho Lutero,
ter abolido o celibato, ainda mantém a ideia da culpa sexual, inevitavelmente engendrada pela depreciação que o Novo Testamento faz no matrimônio. Pobreza na casa é pior do que 50 pragas. O que ele está falando aqui? A pobreza exaltada pelo cristianismo como um estado sagrado e desejável, aparece uma visão realista do judaísmo como um fator limitante em vez de estímulo à fé. A pobreza calamitosa leva o homem a pecar contra o seu Criador. A pobreza é negativa, pois compele o homem de dedicar o tempo que deveria devotar ao estudo e à contemplação, ao esforço de obter o pão de cada dia. A vida do necessitado não é vida alguma, pois pobreza na casa é pior do que 50 pragas. A não ser se você gosta de viver em pobreza. Pelo fato de que a pobreza ser onerosa e poder facilmente minar a fé, o judaísmo considera o cuidado adequado com as posses uma obrigação religiosa. Maimônides, em sua epístola... Tá bom, vida, obrigado. O Iêmen adverte insistentemente contra a tolice de dar tudo o que possui. Ele considera que tal exigência, imposta por um falso Messias, que perturbara a paz nas comunidades judaicas do sul da Arábia no século XI, e contra quem era dirigida a sua epístola, era a prova definitiva de descontrole da mente daquele homem. O que ele está falando aqui? Aquela passagem do jovem, larga tudo que você tem e me segue. Muita gente acha maravilhoso, inclusive esse touro que vos fala. Já achei linda essa passagem. Quando faço uma análise um pouco mais apurada desses fatos, percebo que se eu largar tudo que eu tenho, eu vou viver como um miserável. Ah, mas Deus vai prover. Realmente, Ele já proveu tudo que eu tenho. E se eu me esforcei para adquirir aquilo que eu tenho a zero, que foi o que falou antes, e cuidado com aquilo, e digo mais. Primeiro, antes de eu doar alguma coisa, eu preciso ver como está o meu ambiente. Porque eu não posso deixar faltar dentro de casa para dar para os outros. Eu não posso estar preocupado em fazer fora de casa, seja num âmbito de doação, seja no próprio âmbito de amparo para outras famílias. Muitas das pessoas estão preocupadas em ajudar o próximo quando ela mesma precisa de ajuda. Sobre isso, meus amados. O judaísmo considera legítima e aconselhável a propriedade privada. O ponto de vista judaico é que a riqueza conduz mais à piedade e à ética do que à pobreza. Pois somente quando as necessidades físicas são satisfeitas é possível concentrarmos em esferas mais elevadas da religião da ética. Como é que eu vou me dedicar a Deus preocupado com a conta que eu tenho que pagar, preocupado com o que eu vou comer, preocupado com uma série de coisas que são necessárias para a minha sobrevivência? Deus proverá, mas se eu não fizer nada, como é que vai cair do céu, meu amado? Eu preciso me movimentar. Polêmico, né, turma? Mas maravilhoso. A riqueza e a pobreza para o cristianismo são estados não tanto econômicos quanto morais. A primeira completamente pervertida e a segunda totalmente correta. A Igreja Católica, por este motivo, exige que os padres e membros de ordens religiosas façam voto de pobreza. Essa condenação sumária dos ricos e a adulação dos pobres contém suas raízes no Novo Testamento, que é repleto de passagens tais como: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Uau, maravilhoso! Aí ele fala: os discípulos de Jesus, confusos por esta afirmação, que é contrária à tradição judaica na qual haviam sido educados, indagaram desanimados: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que vamos receber? Mateus 19, 27. Ao que Jesus respondeu de maneira totalmente incompatível aos princípios e conceitos judaicos: todo aquele que tiver deixado suas casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos ou terras por causa do meu nome,
receberá muito mais e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Então faz o seguinte, larga tudo e vai viver como um maltrapilho. Vai tentar a sua vida. Eu quero que vocês me dêem o exemplo de alguém que fez isso e tem sucesso. Esse é o grande ponto. Ah, Jesus fez isso e teve sucesso. Por que ele tinha... Judas era o tesoureiro dele, né? Ele tinha um tesoureiro. Ele tinha um controle das suas finanças. Então como é que era para largar tudo se ele tinha um controle? Interessante, hein? Ele pagava tudo com milagre ou ele pagava com moedas da época? Ah, para ele se deslocar, ele pagava, né? Porque naquela época já existia, né? E como é que fica? Por que ele não viveu só de milagre? Se nem Jesus viveu só de milagre, aí vai você tolo e ler um versículo como esse e vai ficar na miséria. Vai ficar batendo cabeça. A fuga do mundo, especialmente o afastamento dos familiares, a quem se respeita, honra e zela, não é traço da fé judaica, glória a Deus, Baruch Hashem, mas pelo contrário, uma violação do mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. Como que eu honro meu pai e minha mãe virando as costas para ele? Eu queria que vocês me explicassem. Como é que eu honro a minha família abandonando? Larga tudo e me segue, que você vai ser maravilhoso. Como é que ou eu vou largar tudo e não dá liga. Ah, mas ele vai prover tudo, então me dá um exemplo de quem é que largou tudo e está maravilhoso, que eu gostaria. No Novo Testamento encontramos, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Uau! Ai de vós, que agora estáis saciados, porque tereis fome. Lucas 6, 24, 25. Uau! O fato que se pode ser rico e crente, ou pobre e descrente, aparentemente não ocorreu aos autores do Novo Testamento. A Bíblia hebraica, no entanto, oferece um sem número de possibilidades. De Abraão a Jó, afirma que a riqueza não somente não se constitui negação de fé, mas, pelo contrário, é uma das recompensas desejáveis. Ou seja, riqueza não é problema. A riqueza, vamos falar um pouquinho dela. Qual o grande equilíbrio de uma pessoa próspera e rica financeiramente? A riqueza ela é um meio para um fim. Né? Então eu busco ter o dinheiro para algo que desejo. E de preferência, quanto mais eu desejar ter algo para fazer algo pelos outros, melhor eu vou estar espiritualizado. Pois a espiritualidade ela passa a se libertar do desejo de se reter para si próprio. E esse é a grande virtude. Então, para que realmente eu preciso ter tantas posses? Esse é um tema importante. Realmente, o equilíbrio nisso está no quê? Eu não preciso ser um miserável que depende dos outros e não tem competência de me manter e de fazer aquilo suficiente para fazer uma boa obra. Também não devo ser um avarento que quer ter tantas posses que não sabe nem o porquê, porque a ganância tomou conta do meu ser ao ponto de eu querer ter tudo. Portanto, meus amados, esse é o equilíbrio de eu saber aquilo que preciso para executar aquilo que é necessário. Ponto. Simples assim. Então não é nem num extremo nem no outro. É de encontro a cada ser humano. O que eu preciso às vezes não é o mesmo que você precisa. Está tudo bem. Né? A equação cristã de pobreza e a crença por um lado e de riqueza e de incredulidade por outro é bastante ilustrativa na parábola de Lázaro e o rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banquetava com requinte. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado na mansão dos mortos, em meio a tormentos. Levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nessa chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora,
Porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Lucas 16, do 19 ao 26. Para um judeu, essa parada é repleta de contradições gritantes. Já vou ouvir. Por que deveria o rico sofrer no inferno quando não pecou para merecer essas torturas? Oi? Então quer dizer que o fato de eu ter posse é suficiente para eu me arrebentar? Então alguém que se dedica para ter algo já é suficiente? E por que Lázaro deveria aproveitar da bem-aventurança celeste quando o seu mérito foi somente a pobreza e dificuldades? Então ser pobre é um mérito suficiente para você já poder ser salvo e maravilhosão. Mas parabéns. Por isso que o mundo está desse jeito. Isso também justifica a impiedosa vingança? Pois o rico, no auge de sua agonia no inferno, suplica por piedade uma gota de água. E o pai, Abraão, representado por Jesus, se recusa a socorrer o rico. Cadê a bondade? Onde foi parar a bondade? O rico, sem nenhum motivo, melhor do que o fato de ele já ter recebido sua porção de bens. Ou seja, você se esforçou, você já recebeu, não precisa de mais nada, agora se vira. É, lindo. Será que esse motivo é suficiente para uma maldição eterna e a recusa de uma gota de água? Para um judeu, a quem é ensinado que a piedade e a recompensa, a perversidade e a punição se colocam numa ordem casual, mas não que a pobreza é fé e riqueza é perversidade. A parábola de Lázaro é um enigma. Ainda teremos oportunidade de nos aprofundar nas já citadas diferenças entre o judaísmo, religião da lei inflexível, e cristianismo, religião do amor misericordioso. É necessário destacar, entretanto, que a posição do Novo Testamento quanto ao rico na parábola de Lázaro é um ponto de vista judaico completamente impiedoso. Ora, como é possível negar a piedade ao sofredor? O judaísmo nunca recusou a piedade a quem lhe quer que seja. A lei talmúdica afirma que aos condenados à morte se deve dar um cálice de vinho com especiaria narcóticas, de modo a tornar a execução menos penosa. Isso tinha de ser feito por piedade. O cristianismo, principalmente em sua forma católica de interpretação, considera a solidão um estado de devoção desejável. A convicção cristã, contrária ao judaísmo, é de que verdadeira devoção aflora mais completamente na solidão monástica. De acordo com isso, os católicos devotos encaram o convento como a moradia da verdadeira santidade, onde monges e freiras devotados, livres de todos os interesses e preocupações mundanas, podem realizar o ideal cristão de uma renúncia da carne. O futuro monge ou a freira deve renunciar ao mundo na sua totalidade, mesmo às suas relações de sangue mais próximo, pois a verdadeira fé cristã só pode ser atingida de acordo com os ensinamentos insistentes do Novo Testamento, isolando-se do mundo. É muito fácil. Então eu pego o problema dos outros, deixo ele lá, eu resolvo o meu e é lindo. Assim nós vamos viver essa tolice. Já estou terminando, vida, um segundinho. O judaísmo é uma religião alegre. A alegria e o otimismo que fluem dele são seu tom dominante. Foi corretamente ressaltado ao fato de que nenhuma outra língua possui tantos sinônimos para alegria como a língua hebraica. Para um judeu, a lei não é uma carga onerosa. Portanto, não se deve servir a Deus com melancolia e medo, mas sim com alegria e gratidão. O apelo para se regozijar está reiterado em virtualmente todos os livros da Bíblia. O Pentateuco ordena, Deuteronômio 26:11, alegrar-te-ás, então, por todas as coisas boas que o Eterno teu Deus deu a ti e à tua casa, juntamente contigo, o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. Por aí vai.
a melancolia é uma barreira para se conhecer a Deus. Vamos partir para o fim aqui, meus amados, que esse capítulo é um pouco mais longo. O ser humano é a coroação da criação e o seu verdadeiro propósito. Por esse motivo, ele deve se regozijar com toda a beleza e bondade da criação. Maravilhoso. Encerrando esse capítulo, a gente vai aqui entender que o judaísmo não desdenha desse mundo, que é uma obra de Deus, o caminho dourado do meio termo entre a consciente, controlada aceitação e deleite da vida e suas bênçãos, defendido pelo judaísmo, é, portanto, irreconciliável com a atitude básica católica de ascetismo, que considera a abstinência das necessidades da vida uma devoção e algo que agrada a Deus. Amém, meus amados? Aqui ele conclui dizendo dessa grande diferença dessas pessoas que se isolam dos problemas. É muito fácil viver como um monge, como uma freira, enclausurado naquele seu mundinho. O difícil é assumir responsabilidades e compromissos no mundo onde as dificuldades são eminentes, de você enfrentar os problemas que a vida, porque essa é a vida real. Essa vida isolada, ela pode se fazer necessária em determinados momentos, mas ela não pode ser perpétua, pois você está se escondendo da realidade. Quem se esconde não vive uma vida de verdade. Está vivendo uma vida paralela. Você pode sim se resguardar por um período para buscar um conhecimento. Isso é louvável. Sábio de abençoada memória, temos grandes pensadores que fizeram isso durante períodos. Porém, em determinados momentos, eles voltaram para compartilhar e para vivenciar aquilo que haviam aprendido de fato. Amém, meus amados? Coisa maravilhosa é poder destrinchar esse tema tão bacana. Já estamos finalizando agora o capítulo 5 e o capítulo 6 ele fala fé versus lei. Amém, meus amados? Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe. Um forte abraço a todos.